logo após defender a seleção brasileira, ou de repente o Flamengo poderia segurar o jogador até o meio do ano? Tudo bem, André? Tudo bem? Amigos do Sport TV. Primeiro, uma honra estar aqui, né? Contigo. Prazer. O Reinier, quando o Real Madrid procura um jogador que nem o Reinier, quando o Real Madrid procura um jogador de 17 anos, como fez com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, ele não busca um jogador já formado. Ele busca características importantes em um jogador que ele espera que desenvolver nesse jogador de 17 anos. Reinier tem só 6 meses como profissional. Passou do sub-17, deu um pulinho no sub-20, chegou no profissional. Ainda não é um jogador formado. Tem muitas características importantes, mas ainda não é um super jogador para receber uma proposta de 30 milhões de euros. Assim, a gente entende que pelas últimas contratações do Real Madrid, foram jogadores, por exemplo, o Vinícius Júnior foi para o Real Castilho, né, que é o Real Madrid B, né, que joga a segunda divisão. O Rodrigo fez o mesmo caminho. O Rodrigo fez o mesmo caminho e o Rodrigo até surpreendeu muita gente o desempenho que ele está tendo agora. O Reinier é um jogador que, de repente, nesse Real Madrid B, poderia pegar essa experiência, chegar e ter essa caixa que, de repente, ele ainda não conquistou no Flamengo? Se eu sou o Zidane, pensando a longo prazo, ele não tem um jogador com as características do Reinier no meio de campo. Você tem ali o Isco, que é um jogador de mais velocidade, chegando no ataque, e você tem o James Rodrigues, que não faz boas temporadas há muito tempo. Então, a característica do Reinier, o Real Madrid não tem no seu elenco. Pode ser que com essa aquisição, se confirmada, do jogador do Flamengo, o Real Madrid possa preparar um jogador com características muito importantes. É um meio armador que consegue construir o jogo, chega bem no ataque, tem força física, tem visão de jogo, sem querer comparar, até porque não tem comparação nenhuma, mas o porte físico do Reinier, para 17 anos, e o futebol que ele apresenta, vai lá, chega perto do que algum dia foi o Zidane com 17 anos. O Zidane pode ver no Reinier um futuro parecido com o dele. Se a gente for analisar, assim, é claro que a possibilidade dessa proposta ela ainda não chegou, o Flamengo ainda não recebeu nenhum documento oficial do Real Madrid com essa proposta, nesses valores. O que a gente sabe é que o Real Madrid prepara uma oferta nesses valores para tentar levar o jogador. E aí basta ver se o Flamengo realmente vai querer vender o jogador agora, porque lembrando que ele vai completar 18 anos no dia 19, né? Agora dia 19 de janeiro, então de repente ao término da participação da seleção brasileira no pré-olímpico ele poderia se apresentar lá. Normalmente não há necessidade porque o calendário europeu já está acontecendo, as competições estão acontecendo nesse momento, então o jogador poderia ir no meio do ano e aí o Flamengo poderia utilizar o jogador um pouco mais. Isso ainda não está definido porque de fato a proposta ainda não chegou. Nos bastidores, quem acompanha assim a carreira do Reinier, quem está próximo ao Reinier, diz o seguinte, olha, foram várias consultas que aconteceram desde o início do ano, desde o final do ano, melhor dizendo, e a expectativa é que venha essa proposta. Mas, conversando com o pessoal de comunicação, quem trabalha com o Reinier, está focado, o jogador vai se apresentar hoje à seleção brasileira, não está falando com ninguém, nem do staff dele sobre Real Madrid nesse momento, ele está focado único e exclusivamente nessa seleção pré-olímpica, algo que ele quer muito com a seleção brasileira, brilhar numa Olimpíada, vestir a camisa da seleção brasileira numa Olimpíada, então o jogador está completamente fora de qualquer tipo de conversa de negociação. Isso é com o staff do jogador, quem trabalha para ele, com o Flamengo e, claro, evidentemente, com o Real Madrid, quando sinalizar com a documentação oficial. É legal também lembrar que o Reinier não esteve presente na campanha vitoriosa da seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-17, que aconteceu em outubro desse ano. O Flamengo não liberou o Reinier, o Brasil foi campeão do mundo, e o Reinier era um dos melhores jogadores Sub-17 reconhecidos pelo mundo. O jornal inglês The Guardian fez uma lista com 60 melhores jogadores sub-17. O Reinier era o segundo da lista, primeiro da lista, só atrás do Ansu Fati do Barcelona. Então é um dos jogadores mais visados no mercado da bola sub-17, hoje o Reinier. E ele, imagina que para o jogador, 17 anos, é um menino que tem uma cabeça muito boa, assim, eu já pude conversar com ele, vejo entrevistas dele, é um cara que assim, você percebe que a família está muito presente. É um jogador que muito bem cercado, né? Quem trabalha com ele também tem muita competência. Filho de um ex-jogador de futsal, né? O Mauro Brasília. Exatamente. Ele já sabe também o que já está no meio, né? E assim, o que chama a atenção é que assim, o jogador estar focado na seleção brasileira é um objetivo, porque de fato, como o Raed falou, ele não foi ao Mundial Sub-17, viu todos os companheiros
título, o Brasil fazendo história naquele Mundial, que foi disputado aqui no Brasil, inclusive, agora está com foco total na seleção olímpica. Como é que fica a cabeça do jogador num momento desse? Assim, ele é muito garoto, né? Acho que não vai afetar, né? Não chega a afetar, né? Eu tento me lembrar de quando eu tinha 17 anos. O que eu vou pensar com 17 anos? Chegou uma proposta do Real Madrid. Um dia eu li uma entrevista de um jogador que falava que, se não me engano, foi o próprio James Rodrigues. Quando passa o trem do Real Madrid, você não pode perder. É o maior clube do mundo, sabe? Você tá no Flamengo, que é o campeão das Américas, um dos maiores clubes da América do Sul, talvez o maior da América do Sul, talvez o maior do Brasil em número de torcedores. Você tem uma proposta do Real Madrid. Eu acho que você não pode pensar muito. Não tem que... assim, o Rodrigo, por exemplo, é um jogador que, por exemplo, no Santos, a gente acompanhou muito. O Rodrigo tinha um vínculo muito grande com o Santos, assim, a despedida dele foi assim, muito emocionada. Evidentemente, do Vinícius Júnior, e não comparando o Renier com o Vinícius Júnior, mas o Vinícius Júnior teve um pouquinho mais de tempo para jogar pelo Flamengo, mas também quando se despediu ficou aquela sensação, principalmente para os torcedores do Flamengo, que ele poderia ter jogado um pouco mais. O Renier, ele tem uma trajetória um pouco mais curta, né? Ele fez, se eu não me engano, 4 gols na temporada passada, 4, 5 gols na temporada passada, muito pouco. Jesus deu oportunidades a ele. Então, assim, um jogador que, de repente, se ficar mais 6 meses, seria muito bom para o Flamengo, para o futebol brasileiro, porque, de fato, bola esse garoto tem e tem muita. Uma das características de todas essas negociações do Real Madrid com os jogadores brasileiros, Vinícius Júnior, Rodrigo e agora, possivelmente, o Renier, é que os 3 saíram assim que completaram 18 anos, foram para o Real Madrid. Então, o Renier completa agora 18 anos na metade de fevereiro, é isso? Metade de fevereiro ele completa 18 anos. De janeiro agora. Metade de janeiro completa 18 anos. Acredito eu que, caso a proposta realmente se concretize, o Real Madrid não deixará esse atleta aqui no Brasil para desenvolver. Vai querer desenvolver o atleta lá. Porque é aquilo que eu falei no início. Na minha opinião, um time, quando chega com uma oferta de 30 milhões por um jogador de 17 anos... ele não está nem um pouco preocupado com o que o jogador vai desenvolver. Ele quer desenvolver o jogador nas próprias categorias de base. Ele quer desenvolver o jogador lá, com eles, aprimorando as principais características que eles enxergam no jogador. O Renier, que na temporada passada, 2019, fez 19 jogos e marcou 6 gols, não 5, 6 gols o Renier. Vamos acompanhar essa negociação, os próximos passos serão importantes, lembrando que o jogador vai se apresentar hoje à seleção olímpica, né, que vai disputar esse torneio pré-olímpico na Colômbia em janeiro, e a gente vai falar agora sobre um outro jogador que também desperta interesse de alguns clubes. Ele tem uma história muito bonita no Vasco, ele tem uma história muito bonita no Cruzeiro, mas com o Cruzeiro caindo para a Série B e tendo uma dificuldade financeira muito grande, o destino do Dedé ainda está completamente indefinido. A gente sabe que há um interesse do Vasco, né? O Vasco quer usar a questão do Dedé ter uma história também no Vasco para tentar convencer ele a retomar a carreira depois dessa temporada que foi ruim, claro, evidentemente para todo mundo que jogou pelo Cruzeiro. O Dedé que está se recuperando de uma cirurgia, tá de férias agora, está em Volta Redonda com a família aqui no interior do Rio de Janeiro. O Dedé está na mira do Vasco. E também ontem, um dos dirigentes do Cruzeiro, uma entrevista dizendo que 2 clubes já procuraram o Cruzeiro, mas que foram ofertas que não agradaram o Cruzeiro. Uma dessas ofertas é do Vasco. O Vasco quer uma redução salarial para poder contar com o jogador, porque o Vasco também está num processo de reconstrução, tem um teto salarial, o presidente Campelo coloca um teto salarial para os jogadores que vão atuar no Vasco em 2020, e o Dedé, claro, está fora dessa realidade hoje que é o Vasco, então teria que ter uma diminuição de salário. Nesse momento, quem trabalha com o Dedé sabe que o Vasco vai preparar uma proposta, sabe que o Vasco já fez um contato, porém, ainda não houve uma conversa entre Cruzeiro, Dedé e representantes do Dedé sobre essas propostas que o Cruzeiro diz ter e ter, inclusive, negado. Evidentemente que na próxima semana, quando os clubes começam a se reapresentar, o Dedé vai ter uma conversa com a direção do Cruzeiro para saber qual é o futuro e aí sim vai ouvir essas propostas. Seria uma boa para o Dedé, nesse momento, Raed, o Vasco, porque é um time que ele tem muita moral com a torcida, é um time que ele tem história. O Cruzeiro não vai poder pagar o teto salarial do Dedé e tem toda a questão do rebaixamento, da maneira que foi a temporada passada. O Vasco seria uma boa opção nesse momento para o Dedé?
Fui pegar aqui minha colinha para ver. Dedé tem 31 anos. 31 anos e significa que o jogador já se aproxima de um final de carreira. Ele tem muitas lesões, 5 operações no joelho. Ano passado, que foi muito questionado pela torcida, foi um dos anos onde o Dedé mais atuou com a camisa do Cruzeiro. Foram 45 jogos e 3 gols. Em toda a carreira do Dedé, foi a 3ª temporada em que ele mais atuou, 45 jogos. Só perde por uma temporada no Cruzeiro e uma no Vasco. Então o Dedé ainda tem lenha para queimar, é um zagueiro muito firme, um zagueiro de muito porte, de muita segurança ali na beirada da zaga. E o Vasco perdeu suas principais referências ali na zaga, né? O Castanho, o Henriques, tem apenas jogadores da base ali, o Ricardo Graça e o Miranda, que possivelmente vai subir do sub-20. Acredito eu que seja uma contratação muito boa para o Vasco, para o Dedé, uma volta para casa. E voltar para casa é sempre bom, né? E tem uma questão também que é o Abel Braga, que é um treinador, vai iniciar o trabalho no Vasco, está muito empolgado com o projeto do Vasco. Inclusive, o Abel Braga pediu a contratação do Dedé quando era técnico do Flamengo, né? Eu tenho uma boa relação com o jogador, né? E Isso conta também, né? Na época que o Abel pediu a contratação do Dedé, o Cruzeiro fez jogo duro com o Flamengo, queria 20 milhões de euros, o Flamengo não contratou. Multa, aquela coisa toda. Pois é. E agora o Dedé, por causa do rebaixamento do Cruzeiro, pode sair por um valor muito menor, né? A temporada do Dedé, mesmo com a lesão, foi uma temporada, na minha opinião, média. Ele não foi o jogador de seleção brasileira, que foi em 2018, mas também não fez uma temporada muito abaixo. A queda técnica do Cruzeiro durante todo o ano de 2019 influenciou no jogo do Dedé. O Dedé não é um zagueiro que vai propor o jogo, que vai pegar a bola e vai entregar uma bola em boa condição de passe para um meio de campo avançado, para um Thiago Neves da vida. Ele é um zagueiro firme com uma defesa estruturada. É um cara de defesa sólida, né? De ter segurança ali atrás, né? E a partir do momento que o time não consegue fazer os gols e resolver as partidas e acaba tomando muita pressão, muitos gols, o Dedé não tem muito o que fazer. Recebi uma mensagem aqui de uma fonte importante em relação ao Renier. E essa pessoa me diz o seguinte, que a situação do Renier, a negociação com o Renier e Real Madrid já é algo avançado, já é algo que está, por exemplo, assim, já muito claro que é o caminho natural do Renier para o Real Madrid, que é algo que vai acontecer naturalmente, que a proposta vai chegar, que vai aceitar a proposta, e muito em função da escolha do jogador. Que o jogador, evidentemente, antes de se apresentar à seleção brasileira, como vai se apresentar hoje, claro, sabe das ofertas, sabe da procura. E ele gostou muito da ideia, evidentemente, quem não gostaria, qual jovem jogador que sonha com a Europa, que não gostaria de jogar no Real Madrid, mas que ele está muito empolgado e deu um ok para seu staff para seguir com a negociação com o Real Madrid. Uma mensagem que eu recebi agora de uma fonte muito importante. É isso, né? Para falar? Ele já vai para a cereja do bolo. Ele sai do maior do time do Brasil, o campeão da América, e vai para o melhor time do mundo, o Real Madrid, 7 vezes campeão do mundo. Quem não quer estar lá? E ainda com brasileiros lá, que é o Rodrigo, com o Vinícius Júnior, com o Éder Militão. Casemiro, que ainda é titular da cabeça de área. Marcelo, que é um cara que recebe muito bem os brasileiros lá. Enfim, é um clube perfeito para um garoto de 18 anos, né? Vai completar 18 anos agora em janeiro, no dia 19. É o destino do Renier, jogador do Flamengo aí, a caminho do Real Madrid. E para fechar aqui do Dedé, então o Dedé é uma situação que a gente vai esperar a reapresentação do Cruzeiro para ele ouvir as propostas, para ele ouvir principalmente do Cruzeiro, qual que é a ideia que o Cruzeiro tem para ele. E aí é uma questão de aguardar semana que vem para a gente ter novidades em relação ao avanço ou não dessa iminente, entendo que provável saída do Dedé do Cruzeiro. É um jogador que ainda tem lenha para queimar. Eu acho que ainda pode render ele tem qualidade para jogar nos grandes clubes do futebol brasileiro. Sem dúvida nenhuma. E outro jogador experiente também, que defendeu o Cruzeiro, de saída, evidentemente, um retorno ao Grêmio do Edilson. Inclusive, a notícia que vem de Porto Alegre é que o Renato Gaúcho entrou em contato com o Edilson, eles têm uma relação muito boa. A volta do Edilson para Porto Alegre e novamente vestindo a camisa do Grêmio em 2020, Raed. Causa estranheza. Não pelo Edilson, mas o Grêmio acabou de contratar o Vitor Ferraz. Mas aí seria para ser o reserva do Vitor Ferraz, né? Mas tem o Léo Gomes.
Tem o Léo Gomes que está voltando de contusão, uma contusão séria no joelho. Volta no meio do ano, né? Então você precisa de 6 meses ali, pelo menos para você ter um jogador ali, né? Mas não tem um moleque da base para você colocar nesses 6 meses? Mas eu vou te falar uma coisa, o Renato gosta muito de recuperar jogadores e gosta muito desse tipo de jogador experiente, jogador de personalidade, e o Edilson é isso. Sem contar que para mim ele ainda é bola. 33 anos, como eu falei, ainda tá chegando ao seu fim de carreira, mas ainda tem lenha para queimar, a mesma coisa do Dedé, mas é um jogador de realmente muita força física ali atrás, muita segurança como lateral direito, na linha com 4 jogadores que o Renato gosta de colocar em campo. O Grêmio que perdeu nessa última temporada, o Léo Moura, perdeu o Rafael Galhardo, que eram os 2 jogadores da lateral direita no elenco do Grêmio, teve o Léo Gomes que se contundiu, pegou o Vitor Ferraz e pode fazer uma proposta pelo Edilson. Pelas características do jogador, ok, mas me causa estranheza. Me causa estranheza que o Grêmio queira apostar num jogador desse nível, né, de 33 anos, voltando depois de uma queda, de um rebaixamento de um clube como o Cruzeiro. E da maneira que foi, né, com sempre aquela coisa, os jogadores do Cruzeiro, os mais experientes, se fecharam ali no vestiário, enfim... Aquilo ali, a questão com o Rogério Ceni, enfim, depois a chegada do Abel, o Adilson, mesmo o Adilson Batista chegando falando assim, olha, esse não é o Cruzeiro, né? Falando do vestiário internamente das situações que aconteciam. E o Edilson volta e meia ali também envolvido ali naquelas polêmicas, tudo que aconteceu no rebaixamento do Cruzeiro. Mas eu entendo que é um jogador que o Renato sabe segurar bem ali, sabe domar bem, né? Seria outra volta para casa, né? Da mesma forma como o Dedé voltando para o Vasco, o Edilson voltando para o Grêmio, seria uma outra volta para casa, mas, como eu falei, eu não apostaria. Não apostaria não pelas características do jogador, é um bom jogador, foi campeão da América pelo Grêmio, sabe? Jogador que tem uma história lá, tem uma história no Grêmio. Mas num cenário onde todo mundo procura aproveitar os jovens, aproveitar a categoria de base, você já fez uma contratação do Vitor Ferraz, que há 2 anos era o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Já tem esse jogador como titular da sua posição, será que não vale a pena? E tendo o Léo Gomes para voltar no meio do ano, será que não vale a pena segurar 6 meses com um jovem da base? Ao invés de gastar um jogador, de repente improvisar um jogador. Aí é uma questão que é a vontade do treinador, né? A gente sabe que conta muito, né? O Renato gosta desse tipo de jogador, como a gente acabou de falar, e é uma situação que está se encaminhando mesmo para a volta dele a Porto Alegre, volta do Edilson, lateral direito, vestindo a camisa do Grêmio em 2020. Só uma última aqui, só para não falar que a contratação é ruim, é um jogador com características totalmente diferentes do que o Vitor Ferraz. Totalmente. O Edilson é um jogador mais de marcação na linha com 4 zagueiros, chuta bem de fora da área, tem um passe longo muito bom. O Vitor Ferraz é um jogador mais ofensivo. Então, assim, numa construção de um elenco, cabe. A construção do elenco do Grêmio, cabe. E até, por exemplo, na característica que você está falando de cobrança de falta, o Edilson é um cara mais de pancada, né? De chute forte. Já o Vitor Ferraz, quando bate falta, é uma falta mais colocada. Então, você tem também essas opções, conforme o adversário, né? O Renato o Renato, o Alexandre Mendes, que é o auxiliar, são caras que são muito táticos ali, né? O Renato só fica naquela resenha falando que não gosta de estudar, mas o Renato, quem conhece o Renato, quem trabalha com o Renato, fala que ele é bastante estudioso, não tem essa resenha não, que é só da boca para fora, que ele não gosta de sala de aula. Isso é verdade, ele prefere a praia. Mas é um cara que se entrega muito ao que é o tático, e principalmente ele forma uma dupla muito boa ali com o Alexandre Mendes. Aquela galera do fundão da classe, né? Fica no fundão da classe, mas, tá lá estudando. Passa de ano. Vamos falar do Dudamel, esse venezuelano que fechou com o Atlético Mineiro, 2 anos a assinatura do contrato, nos próximos dias ele vai chegar ao Brasil. Me disseram que no domingo ele já vai estar por aí. Provavelmente o Atlético Mineiro vai anunciar hoje a contratação do Dudamel por 2 temporadas. A gente trouxe ontem essa informação na Central do Mercado. O Atlético Mineiro ainda, claro, preparando ali um anúncio legal do Dudamel, esse treinador venezuelano que mudou muito a cara do futebol venezuelano nos últimos 4 anos, onde ele esteve à frente da Vinotinto. No futebol brasileiro é uma situação completamente diferente, é um clube, tem pressão, é o futebol brasileiro, mas a promessa do Dudamel nas conversas com o Atlético Mineiro é de um futebol ofensivo, e o Atlético, ao escolher o Dudamel, sai da mesmice, né? É a segunda melhor contratação de técnico nessa virada de ano. Eu acho que é a primeira. Eu vejo como a principal. Nunes? O Thiago Nunes é um treinador consolidado.
É um treinador consolidado no Atlético Paranaense, que é um grande clube, conquistando 2 títulos importantes. Vai para um Corinthians, que é, evidentemente, um clube de massa, um clube que vai disputar uma Libertadores, onde há uma pressão ainda muito maior, mas acho que o trabalho do Thiago Nunes ele é consolidado. Independentemente se ele vai para o Corinthians, que tem mais torcida do que o Atlético Paranaense, tem mais títulos e tudo mais, mas eu vejo o Dudamel como algo até de ambiente muito diferente. Então eu acho que a contratação do Atlético Mineiro foi muito arrojada e muito corajosa e sai da mesmice. Tudo isso que você falou, eu concordo, tá? Não tô discordando de você, não. Mas a contratação do Thiago Nunes, para mim, independente dele ser, a melhor contratação de treinador. O Dudamel é a segunda, gosto muito do trabalho do Dudamel. E a terceira? Gesualdo Ferreira? Gesualdo Ferreira, português? Essa é diferente, né? Pode ser. O Dair Helman? Eu acho que o trabalho do Dorival Júnior no Atlético Paranaense tende a colher muitos frutos. Eu gosto muito dos trabalhos do Dorival, sempre com times ofensivos. Mas voltando aqui ao Dudamel, Rafael Dudamel, ex-goleiro da seleção venezuelana. Você chegou a ver ele como goleiro? Cheguei a ver ele como... Estamos ficando velhos. E eu acompanhei muito, porque durante muito tempo aqui no Sport TV eu fui responsável pelas categorias de base, Sim. como coordenador de eventos. Aquele sub-21, aquele jogo semifinal contra a Inglaterra, aquela derrota por 1-0, vendeu caro. Na final da Copa do Mundo, o Dudamel conseguiu levar a Venezuela para uma final de Copa do Mundo. Agora você imagina um país que o esporte mais popular é o beisebol, Sim. Você consegue montar um time que disputa uma final de Copa do Mundo, a Venezuela. Com um time sub-20? Ok, sub-20. Mas é um time que disputa a final da Copa do Mundo. E era um time que revelou Jefferson Soteldo, hoje no Santos. Tinha um jogador que atua foi comprado pelo Manchester City, me fugiu o nome agora, mas durante o programa eu lembro. Tem o Alejandro Guerra, que é um jogador que chegou muito bem ao Atlético Nacional, foi campeão da Libertadores, chegou ao Palmeiras com um cartaz, é um jogador importante. Então, nunca a gente não me lembro de ter visto tantos jogadores venezuelanos na vitrine como esses jogadores no comando do Dudamel chegaram, né? Ele botou um jogador no Manchester City, obviamente ele foi repassado pro New York City. O Herrera. Ander Herrera. Não. Ander Herrera. Angel Herrera, isso. O Dudamel conseguiu formar bons jogadores na base da Venezuela e fez um trabalho importantíssimo na construção do futebol venezuelano desde as categorias de base. Importante para a torcida do Atlético Mineiro. Técnico não vai chegar e vai resolver partidas. Seria muito legal que a diretoria do Atlético Mineiro chegasse para os seus torcedores e explicasse a real situação. Olha, não temos dinheiro para manter os principais jogadores, vamos investir num técnico e vamos tentar colher alguma coisa das divisões de base. O problema é que as divisões de base do Atlético Mineiro não revelam jogadores tão importantes nos últimos anos. Você tem o Cleiton, goleiro, que agora está na seleção olímpica, e o último grande jogador já foi vendido para o Bragantino, que é o Alejandro, atacante. E o Cleiton, que também está na mira do Bragantino, né? O Cleiton, goleiro, já é a segunda proposta e, pelo que a gente tem de informação, o Cleiton não está querendo ir para o Bragantino nesse momento, o que está dificultando a negociação. Mas ele está na mira também do Bragantino, o goleiro Cleiton. E é um goleiro que está na seleção pré-olímpica, que vai disputar o pré-olímpico. É um goleiro com bagagem de seleção brasileira, da mesma forma como o Alejandro, que era um atacante que fez um bom início de ano no ano passado, em 2019, com o Atlético Mineiro, que já foi vendido para o Bragantino. E o Atlético Mineiro vem perdendo jogadores importantes. Ontem o Yimi Charra foi anunciado pelo Portland Timbers. E não tem a renovação do Ricardo Oliveira, a renovação do Elias já foi dispensado. O Atlético Mineiro quer rejuvenescer o elenco, né? Isso também faz parte, porque nas conversas, e o que eu posso trazer de informação é que na negociação da direção do Atlético, quem ficou à frente dessas negociações foi o Rui Costa, com o Marques, que é o gerente de futebol, e o presidente Sérgio Sete Câmara. As conversas com o Dudamel foram muito no sentido assim: Dudamel é um treinador que tem um estilo de jogo, tem uma filosofia de trabalho. O Atlético Mineiro busca uma mudança no estilo de jogo e principalmente a mudança que o Atlético Mineiro pretende nesse momento, e é legal o torcedor saber disso, é que o Atlético quer, com essa diretoria, com o Rui Costa, tirar um pouco essa imagem de um clube que demite treinadores a cada 6 meses. Foi assim, tem sido assim o Atlético Mineiro. Então, com a vinda do Dudamel, independentemente do trabalho e do projeto que vai ser planificado, e isso o Atlético gostou muito do que ouviu do Dudamel, a ideia é criar essa relação, esse vínculo do treinador com o clube.
Claro, futebol brasileiro a gente sabe que perdeu 3 começa a pressão, mas a gente espera que, pelo menos nessa promessa que a direção faz, é de manutenção. E eu acho que isso é muito importante, vai ser muito importante pro Dudamel. Esse que é o ponto principal, é por isso que eu falei que eu acho que a diretoria do Atlético tem que vir para os seus torcedores e explicar a real situação. Olha, nesses primeiros 6 meses, 8 meses, 9 meses, a gente não vai querer que o time se encaixe, a gente vai planificar o jogo, dar tempo do Dudamel. Só que a torcida ela é impaciente, a torcida cobra. Se perder para o Cruzeiro rebaixado no estadual, será que o Dudamel vai ter o prosseguimento na carreira no Atlético Mineiro? Tudo tem que ter calma. Não é um treinador que nem o Jorge Jesus, que tem uma metodologia de jogo e que encontra um time, né? Encontra um time totalmente qualificado. Com reforços sensacionais, né? Então é uma situação diferente. E o Atlético Mineiro vai ser esse o futuro do Galo. O Galo está se reestruturando com a chegada do Dudamel e agora, claro, evidentemente, com a participação do treinador que chega ao Brasil no próximo domingo, aí sim planificar o elenco, planificar essa temporada de 2020, que vai ser muito especial para o torcedor do Galo. Para a gente também vai ser interessante acompanhar esse trabalho do Dudamel, que é um treinador venezuelano, depois de 4 anos à frente do futebol da Venezuela, chega ao Brasil para comandar o Atlético Mineiro. Vamos falar do Corinthians agora, porque o Corinthians tá demais no mercado, né? Tá chegando. O Corinthians é o time, pelo menos dos paulistas, que mais tem gerado notícia e tem negociado uma mudança para o seu elenco, claro, pedido do Thiago Nunes. Agora a bola da vez é o Sid Clay. O Sid Clay é um jogador que já tem uma história no Corinthians. O Dínamo queria uma venda, algo que o Corinthians não poderia pagar. Agora existe no bastidor do Corinthians ali tem um otimismo em relação ao empréstimo, a uma negociação que já está se concretizando e muito próximo de ser anunciado aí como um reforço o Sid Clay para a lateral esquerda. Em relação ao Danilo Avelar, é uma característica diferente. E o Sid Clay é um pouco mais ofensivo, tanto que a gente está vendo imagens aí dele fazendo muitos gols, chegando muito à frente, chegando com agressividade. É algo que o Thiago Nunes quer para esse novo Corinthians de 2020. Se pegar o Atlético Paranaense do Thiago Nunes, o Renan Lodge era um lateral extremamente ofensivo. Como você falou, são características totalmente diferentes. Sid Clay teve uma boa passagem pelo Corinthians em 2018. Acho que é uma boa contratação, mesmo sabendo que o Arana pode ficar livre no mercado. Arana, que foi revelado pelo Corinthians, tem passagem por seleção brasileira de base, não está sendo aproveitado no Atalanta da Itália, tem contrato com a Espanha, com o Sevilha da Espanha, e pode pintar em qualquer clube do país. Tem 4 clubes interessados. Posso citar 2 aqui. O Grêmio, o Grêmio e o Fluminense já sinalizaram que querem o jogador. O Atlético Mineiro também sinalizou ali que tem um interesse, mas no total são 4 clubes que querem o Guilherme Arana e está na mão agora do Sevilha para ver se o Sevilha vai ou não emprestar o jogador para essa temporada. E aí entra naquele assunto que a gente falou lá no início do programa, né? Um técnico que conhece as características do seu jogador. Sid Clay foi jogador do Thiago Nunes pede Sid Clay na volta ao Corinthians. Poderia apostar no Arana, que já tem a raiz corintiana? Poderia. Mas o Thiago Nunes prefere e opta pelo Sid Clay ao invés de uma tentativa de contratação do Guilherme Arana. Vitor Cantillo, olha, lá em Barranquilha, inclusive, o diretor de futebol do Júnior de Barranquilha deu uma entrevista lá ontem dizendo, olha, Vitor Cantillo escolheu jogar no Corinthians, escolheu respirar novos ares e ele mesmo já anunciou, olha, tá fechado com o Corinthians. O Corinthians ainda diz que a negociação, nos bastidores ali do Corinthians, a gente sabe que a negociação já está fechada, sacramentada, mas o que a gente ouve dos dirigentes do Corinthians nesse momento é que falta a tal da assinatura, que isso deve acontecer já nos próximos dias também. Um ou outro detalhe burocrático, uma questão de uma documentação, algo que é natural. Quem trabalha, quem faz a negociação sabe que precisa ter assinatura antes de dizer que está fechado, porque uma negociação desse tamanho, uma negociação que já teve idas e vindas, as pessoas que trabalham no bastidor dessa negociação preferem a cautela, mas a gente sabe que é um jogador que já está contratado e o Vitor Cantillo chega para dar um toque diferente nesse meio-campo do Corinthians, né? Porque a gente tem o Luan, que é um cara que vai flutuar ali no meio, que vai chegar ao ataque, não é um cara de recomposição,
precisa ter um cara como Cantillo de marcação, de muita intensidade no meio campo. Assinatura não chega por WhatsApp, né? Você tem que vir aqui assinar. Dá pra Ou então alguém ir lá na Colômbia. Dá pra você fazer assinatura eletrônica hoje, né? Vários jogadores já fizeram assinatura eletrônica, mas aí, no caso, o Corinthians está esperando o Cantillo chegar para botar tinta no papel. É bom também, né? Ser recebido no aeroporto, camisa, torcida e tal. O Cantillo pra torcida do Corinthians, o Cantillo é um volante, segundo volante, bom passe, tem um chute muito forte de fora da área, é um jogador com características muito semelhantes, fazendo um paralelo aqui com um jogador com passagem no futebol brasileiro, com o Gerson do Flamengo. É um jogador com muita marcação, com bom passe, vigor físico, né? Vigor físico, tem 1,82 m, é muito forte. É uma boa contratação para o Corinthians. E é um jogador que, por exemplo, o Thiago Nunes, quando enfrentou o Atlético Paranaense na final da Sul-Americana contra o Júnior de Barranquilla no ano passado, que agora é retrasado, né, porque a gente já está em 2020, ele gostou muito do jogador e pediu a contratação do Atlético Paranaense, algo que acabou não acontecendo. Mas agora no Corinthians a situação foi diferente, ele conseguiu trazer esse jogador que foi um pedido dele. É uma boa aposta para o Corinthians, acho que vai ser um bom jogador para o futebol brasileiro, um jogador com características muito marcantes ali, como eu falei, né? Bom passe de média e longa distância, chuta muito bem de fora da área, um segundo volante que também faz o primeiro volante, muito forte. Acho que o Corinthians vai bem nessa contratação sim, André. Vamos falar agora a gente vai dar um pulinho lá no Palmeiras, né? No rival do Corinthians, o Palmeiras, porque o Tociro Neto, nosso companheiro do Globoesporte.com. Ei, você aí! Quanto vale para você poder acordar a hora que quiser, trabalhar de casa sem ter patrão te enchendo o saco e ainda poder escolher em que horário vai trabalhar? Você sabia que existem milhares de pessoas trabalhando pela internet em casa, ganhando de 100 a R$1.000 por dia em comissões? Usando apenas o seu computador ou celular conectados à internet, você também pode aproveitar essa oportunidade única. Este mercado está só começando, não perca tempo e clique agora no link embaixo desse vídeo para iniciar também.